Bem-vindos. Hoje a gente vai, conversar sobre um texto bem marcante na tradição adventista do sétimo dia, o livro Obreiros Evangélicos, que é uma compilação de escritos da Ellen G. White. Nossa fonte principal aqui é uma análise chamada O Guia Definitivo do Ministério Adventista. Isso aí, um livro importante mesmo. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender assim, a profundidade e a relevância que esse livro, lá de 1915, ainda tem, né? Ele aborda o ministério cristão, evangelismo, liderança pastoral. É uma mistura, sabe? Teologia, prática, ética. E espiritualidade também. É bem completo. Pois é. Então, vamos desempacotar um pouco isso. A análise que a gente está usando descreve obreiros evangélicos não só como um manual, mas quase como tipo um tratado sobre a natureza do ministério. É uma boa descrição. E compila mais de 50 anos da experiência ministerial da Ellen White. Desenha o retrato do pastor como servo, evangelista, educador. Conselheiro e líder também, é bem multifacetado. Exato. E as origens disso são fascinantes, né? O livro surgiu num momento assim de crescimento muito rápido da Igreja Adventista. Ah, interessante. Devia ter uma demanda, né? Exatamente, precisava de orientação pastoral, sabe? E tinha os desafios do evangelismo moderno da época, da organização da igreja e os insights da Ellen White, que vieram muito da vivência dela, da observação. Bom, eles foram sendo organizados, sistematizados aos poucos. Ao longo de décadas, né? Sim, até chegar na compilação final. O que eu acho incrível é como essa experiência tão pessoal acabou se transformando numa orientação, assim, universal para o ministério. Faz sentido. E um ponto central que a fonte destaca é a ideia do chamado ministerial como vocação divina, certo? Fundamental. Não é tipo uma ambição da pessoa, mas uma iniciativa de Deus mesmo. Isso coloca o serviço num lugar de muita responsabilidade, né? E privilégio também. Com certeza. E isso impacta tudo no livro, principalmente como ele aborda o preparo do ministro. Como assim? Bom, a obra não fala só que é um chamado divino e pronto. Ela detalha as qualificações necessárias para quem responde a esse chamado, sabe? Ah, tá. Tipo, o que a pessoa precisa ter ou desenvolver. Isso. E é uma visão bem integral. Não é só o lado espiritual, tipo conversão genuína, vida de oração, conhecer a Bíblia. Que já é bastante coisa. Sim, mas vai além. Fala do caráter moral, integridade, humildade, né? E também do preparo intelectual, sabedoria, tá sempre aprendendo, e até as habilidades práticas de liderança, organização. Nossa, é bem abrangente mesmo. É um retrato completo da pessoa chamada para servir. Entendi. E o livro cobre muito terreno, né? Métodos de evangelismo, pregação clara focada em Cristo, cuidado pastoral com cada pessoa, administração da igreja e até o desenvolvimento pessoal contínuo do líder. É muita coisa para um livro de 1915. É verdade. E a análise diz que tudo isso continua relevante. Mas como que essas ideias, de mais de um século atrás, se encaixam nos desafios de hoje? Secularização, tecnologia, o mundo mudou muito. É uma ótima pergunta, e a análise toca nisso. A percepção é que, apesar das mudanças enormes no contexto, cultura, tecnologia, desafios sociais, os fundamentos do ministério cristão, como apresentados ali, eles permanecem. Os fundamentos, tipo o quê, por exemplo? A essência do chamado, a importância de um caráter íntegro, da ética no serviço, da dedicação às pessoas, sabe? Esses pilares são vistos como atemporais. Entendi. As formas de aplicar podem mudar, mas a base não. Exatamente. A base continua sólida. Falando em fundamentos e na perspectiva adventista, tem um ponto importante para esclarecer, né? Que sempre surge. Como esses escritos, tipo obreiros evangélicos, se relacionam com a Bíblia? Eles substituem? Ótimo ponto. É crucial entender isso direito. Na visão adventista, os escritos da Ellen White, como esse, não são substitutos da Bíblia, de jeito nenhum. Certo. Nem são acréscimos à Bíblia. São considerados, assim, princípios inspirados que ajudam a gente a iluminar, a compreender melhor as Escrituras, a fortalecer a fé. Tem aquela metáfora da luz, né? Isso. Costuma-se falar numa luz menor, que guia para a luz maior que é a Bíblia. E é interessante notar que, embora tenham nascido nesse contexto adventista específico, os princípios sobre liderança, serviço, ética que ela apresenta,
eles têm encontrado eco, sabe? Muito além dos círculos adventistas. Ah, é? Como assim? Alcançam todos que buscam entender melhor a liderança servidora, o serviço cristão em geral. Isso levanta até uma questão interessante sobre a universalidade de certos princípios espirituais, né? Verdade. Então, o que a gente tira disso tudo? Parece que Obreiros Evangélicos é mais que um documento histórico ou um guia só para uma denominação. Exato. A análise o coloca como um recurso vivo, sabe? Uma fonte de inspiração que continua formando, orientando líderes que querem servir com propósito, com integridade. Perfeito. E talvez uma reflexão final aqui para quem está nos ouvindo. Considerando essa ênfase tão forte do livro na liderança servidora, na integridade, na resposta ao chamado divino, como que esses princípios articulados há mais de 100 anos podem inspirar ações concretas hoje? Boa pergunta. E não só em ambientes religiosos, mas em qualquer área onde exista liderança ou influência, no nosso mundo tão complexo de hoje. Uma excelente questão para a gente continuar pensando, sem dúvida. Fica aqui o convite para explorar outras análises, outras discussões inspiradoras como esta, aqui no Ellen Talks. Se você gostou, siga a gente, curta, avalie o nosso trabalho, comente e compartilhe também. Isso ajuda muito a levar esses conteúdos para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.